Oi, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade aos estudos? Na semana passada, nós começamos a entender a teoria celular e nós vimos que todos os seres vivos, tudo que é vivo tem célula e que as células conseguem se dividir formando outras células. Nós vimos também que o Robert Hooke foi o cientista que descobriu a célula porque ele conseguiu construir um microscópio e observou um pedaço de cortiça. Então, ele viu uma célula vegetal. A partir desse advento, o mundo conheceu esse outro mundo microscópico que sempre existiu, mas que ninguém tinha tido notícia, porque era algo que os nossos olhos não conseguem captar. Bom, nós vimos também que a célula tem 3 partes: a membrana, o DNA e o citoplasma. Hoje vamos ver os tipos de célula. Bom, se você olhar aqui, você está percebendo que há 2 tipos de célula: a procariótica e a eucariótica. Então, célula procariótica, aquela que não possui núcleo, e célula eucariótica ou eucariota, aquela que possui núcleo. Observe os 2 desenhos. São 2 células. Eu tenho aqui membrana nesta e membrana nesta. Tenho DNA nesta e DNA nesta. Tenho citoplasma nesta e citoplasma nesta. O que está faltando? Eu percebo que esta célula aqui do lado de cá, a eucariota, ela tem uma linha ao redor do DNA. Uma proteção, uma membrana chamada de núcleo. Então, a célula eucariota é aquela que tem núcleo. A procariota é aquela que não tem núcleo. Bom, o núcleo, ele está ali guardando, delimitando, protegendo o DNA. E, gente, vamos ver com detalhes os 2 tipos de célula. Primeiro, a célula procariota ou procariótica, né? A célula procariótica ou procariota, elas são células extremamente simples, digo, com menos estruturas, e elas não possuem o núcleo. Uma célula procariota não tem núcleo. Quem são os seres vivos que têm esse tipo de célula? As bactérias. As bactérias são seres cuja célula é uma célula muito simples, muito primordial, sem muitas estruturas. É a célula procariótica. A célula procariótica, ela pode ter vários formatos. Então, observe aqui, ó. Ela pode ser redondinha, como uma bola de gude. Ela pode ter essa forma aqui de bastão, né? Eu chamo de bacilo. Perceba que isso aqui é o DNA, aqui é o DNA. Ela pode ter também uma forma assim, ó. Lembra uma vírgula? Olha aqui dentro do DNA. Ela pode ter uma forma assim ondulada, que eu chamo de espirilo ou espiroqueta. Mas observem, o que elas têm em comum? O DNA, ele está disperso, ele está solto no citoplasma. Não existe aquela membrana que forma o núcleo. Bom, se eu observo em detalhes, essa célula procariota, ela é assim. E aí, gente, vocês vão imaginar como eu pedi da última aula. Eu faço o esquema aqui, mas vocês têm que imaginar esse desenho em 3D, em comprimento, em altura e em profundidade, tudo bem? Imagine que essa célula aqui é essa aqui, ó, tá? Eu peguei este exemplo e fiz aqui os detalhes dela. Esta célula aqui, ela é procariótica, ou ela é procariota, ela não tem núcleo. Observe comigo as partes dessa célula, tá? Esta linha aqui é a membrana plasmática. Observe bem de onde a seta vai apontar. Aqui no meio, solto no citoplasma, eu tenho o material genético, que é o DNA, e vocês já aprenderam isso aqui na aula passada. Todo esse espaço aqui eu chamo de citoplasma. Então, eu tenho citoplasma, DNA e membrana. Eu tenho uma célula. O que eu tenho aqui de diferente? Eu tenho essas bolinhas que estão dentro do citoplasma. O que são essas bolinhas? Eu chamo de organelas. Organelas são estruturas que têm uma função importante, porém, nós só vamos estudar a função delas no ano que vem, no 7º ano, ok?
muito importante entender que a célula procariota, além de não possuir núcleo, ela tem também a parede celular. Perceberam que do lado de fora da membrana eu coloquei essa linha grossa cor-de-rosa? Essa linha grossa eu chamo de parede celular. Parede, porque veja como ela é mais grossa do que a membrana. Uma parede sustenta, a parede é grossa, a parede é rígida. E para que serve a parede celular para a célula procariótica? Serve de proteção. É como se essa célula tivesse uma armadura. Como essa célula é uma bactéria, porque as bactérias que têm células procarióticas, essa parede ela faz com que a bactéria sobreviva mais no ambiente, porque ela protege contra um ambiente desfavorável, protege contra os elementos químicos que querem matar essa bactéria, por exemplo. Então, essa é a célula procariota. Ela tem o DNA solto no citoplasma, ela não tem o núcleo e ela tem a parede celular. Todas as bactérias são assim. Tem essas estruturas independente da forma da célula, certo? Muito bem. Já a célula eucariótica, gente, a célula eucariótica é aquela que tem núcleo. Vou marcar aqui de novo porque isso é muito importante. A célula eucariótica é aquele tipo de célula que possui núcleo e ela é mais complexa. Em qual sentido de complexidade? Quero dizer que ela tem maior quantidade de estruturas e cada estrutura tem uma função. A célula eucariótica, que é aquela célula que tem núcleo, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser vegetal e ela pode ser animal. Células de vegetais, de plantas, são diferentes das células dos animais. Vamos começar aqui a ver a célula eucariota animal, tá? Olha o meu desenho. Imagine esse desenho em 3D. Imagine que é uma bola de gude com outra bolinha por dentro sendo o núcleo. Acompanhe comigo as partes dessa célula. Bom, primeira parte. Se tem essa linha que delimita tudo, que eu chamo de membrana, já é uma célula. Então, a célula animal, ela continua tendo a membrana, ela continua tendo o DNA, olha aqui dentro, o DNA. Ela tem tudo isso aqui que eu chamo de citoplasma. E dentro do citoplasma, eu tenho o núcleo. Então, essa linha preta aqui que eu estou mostrando agora, que está guardando o DNA, protegendo o DNA, eu chamo de núcleo. Se a célula tem núcleo, ela é uma célula eucariota. Agora, perceba, gente, o citoplasma. Tudo isso que eu desenhei em cor de rosa aqui para vocês são as organelas. Então, olha a minha legenda aqui do ladinho, ó. Organelas. Tudo que está em rosa, em cor de rosa. Então, isso aqui grudado no núcleo é uma organela. Essa aqui é outra organela, parece uma salsicha com bolo de cachorro-quente. Essas bolinhas pequenininhas são organelas, inclusive são as mesmas daqui de cima, ó. Essas bolinhas pequenininhas são organelas. Esse aqui é organela, esse é organela, esse é organela. Então, a célula eucariota animal, ela é muito mais complexa. Ela tem muito mais estruturas. Agora eu vou abrir a imagem, compare. Olha ali. Compare. Olha a célula procariótica lá em cima da bactéria e olha para baixo. Olha a célula eucariota. Olha como a célula eucariota, ela é muito diferente. Ela tem muito mais estruturas do que a célula procariota. Essa célula eucariota animal, gente, são as nossas células, a de todos os animais. Assim são as células das aves, dos mamíferos, dos anfíbios, dos répteis, dos peixes, dos insetos, das estrelas do mar, por exemplo, das minhocas, dos vermes. Todos os seres que eu chamo de animal, eles têm a célula desse tipo, certo? Tranquilo até aí? Muito bem. Então, vamos ver a outra, que é a célula eucariota vegetal, que são as das plantas. Adiante, olhem a célula eucariota vegetal.
Célula eucariota vegetal. Olha o desenho, olha quanta complexidade, olha o tanto de estruturas que tem nessa célula vegetal. A forma, gente, eu fiz ela mais quadrada, mas a forma varia muito, tudo bem? Vocês têm que guardar sempre que para ser célula tem que ter 3 estruturas. Então, vamos lá. Essa linha preta aqui de dentro é a membrana plasmática. Esse enroladinho, emboladinho, representa o DNA. Envolvendo o DNA, essa linha, eu chamo de núcleo. O núcleo faz a célula ser eucariota. Toda célula, para ser eucariota, tem que possuir núcleo. Muito bem? Agora, observe, repare, compare com as células anteriores. Tudo que está aqui dentro em cor de rosa, dentro do citoplasma, eu chamo de organelas. Então, as organelas das células vegetais, elas são as mesmas das células animais, com 2 diferenças. Eu coloquei em azul, tá? Para destacar para vocês. Essa organela aqui dentro do citoplasma das células vegetais, das células de planta, essa aqui se chama vacúolo. Vacúolo. Qual a função dele? Armazena água, como se fosse a piscina da célula vegetal. Vacúolo só tem em célula de planta. Célula de animais não possuem vacúolos. E essa outra que eu fiz de azul aqui. Essa aqui, gente, ela se chama cloroplasto. Cloroplasto tem a função de realizar a fotossíntese. Mais para frente eu vou entrar em detalhes com vocês sobre o que é a reação química da fotossíntese. Por enquanto, guardem que cloroplasto faz fotossíntese. Vacúolo armazena água para a célula vegetal. E, além disso, a célula vegetal também apresenta essa estrutura aqui, ó, do lado de fora da membrana, que eu fiz em rosa, que também é a parede celular, que também tem função de proteção. Só que no caso da célula vegetal, a parede celular das células das plantas, elas são formadas de uma substância, um açúcar chamado celulose. Já ouviram falar em celulose? Celulose é o material que é feito aí o seu caderno, e esse mesmo caderno onde eu anotei tudo isso aqui. Então, a parede celular das plantas, das células vegetais, é de celulose. Então, quando você olhar um girassol, uma samambaia, a couve que você comeu, o alface, o tomate, tudo isso não é planta? Então, tudo isso é formado de célula vegetal. Quando você se alimenta de alface, tomate, batata, mandioca, tudo isso é planta, você está comendo tudo isso aqui, sem nem mesmo saber que isso aqui existia. Certo? Muito bem. Então, para fechar, a gente tem o seguinte, que a célula eucariota vegetal possui 3 estruturas diferentes da célula animal: parede celular, vacúolo e cloroplasto. Perceba aqui, eu abri aqui o meu caderno e você vai conseguir observar melhor, tá? Olha aqui para mim, aqui em cima. Aqui eu tenho a célula procariota. Recapitulando, ela não tem núcleo, ela é muito simples. Ela é a célula das bactérias. Aqui embaixo eu tenho a célula eucariota animal. Se é eucariota, ela tem núcleo. Se ela é animal, ela forma todos os animais. Ela é mais complexa quando eu comparo com a procariota. E eu ainda tenho aqui em cima a eucariota vegetal, que são as células das plantas. A célula das plantas tem três estruturas que não existem nas células animais. Quais são as 3 estruturas? Compare aqui comigo. Parede celular, tem nessa. Tem nessa aqui? Não, olha lá, eu não desenhei. Vacúolo, tem vacúolo aqui. Agora repare, tem vacúolo aqui? Não. E cloroplasto, que é outra organela. Tem cloroplasto aqui, observe. Tem cloroplasto aqui? Não. Então, muito bem. Certinho? Continuaremos falando de célula ainda mais para frente, certo? Um abraço e até logo!